Olá, pessoal. Eu sou Ana Cláudia, acadêmica de enfermagem da Universidade Federal de Campina Grande, campus Cajazeiras, e faço parte do LATICS, Laboratório de Tecnologia de Informação e Comunicação em Saúde, e hoje iremos abordar a Lei 8.142, que junto com a Lei 8080 formam as Leis Orgânicas da Saúde. Antes de apresentarmos os artigos da Lei 8.142, é importante abordarmos o seu surgimento, que ocorreu a partir dos vetos presidenciais de Fernando Collor, dos artigos da Lei 8080, que falavam da participação e do controle social. A Lei 8.142, de 28 de dezembro de 1990, dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e da outras providências. A Lei 8.142, ela reafirma um princípio organizativo sobre a participação e o controle social. A participação e o controle social, de acordo com o Ministério da Saúde, é a garantia constitucional de que a população, por meio de suas entidades representativas, participará do processo de formulação das políticas públicas de saúde, do controle e de sua execução, em diversos níveis, desde o local até o federal. Essa participação pressupõe a democratização do conhecimento do processo saúde-doença e dos serviços, estimulando a comunidade para o efetivo exercício do controle social na gestão do sistema. Somente com a Lei 8.142, que resultou do enfrentamento e articulação da sociedade civil, é que a questão da participação do SUS foi regulamentada. De acordo com a Lei 8.142, o Sistema Único de Saúde contará em cada esfera do governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas: a Conferência de Saúde e os Conselhos de Saúde. Esta lei consolida, sim, a garantia de um importante espaço público de controle social, mediante a participação da população nos conselhos e nas conferências de saúde, de modo a influir na gestão pública em relação à elaboração, ao controle e à fiscalização das políticas públicas. Conforme o artigo 1º desta lei, o Sistema Único de Saúde, o SUS, que trata da Lei 8080, de 19 de setembro de 1990, contará em cada esfera do governo, desde a União até o município, sem o prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas: as conferências de saúde e os conselhos de saúde. As conferências de saúde são fóruns também muito importantes para o processo de democratização da política de saúde brasileira, garantidas pela Lei 8.142, para regulamentar a participação social do SUS. As conferências de saúde foram instituídas inicialmente pela Lei 378 de 1937, que estabeleceu a organização do Ministério da Saúde e Educação. Na ocasião, as conferências tinham o papel de promover o intercâmbio de informações entre a esfera federal e as esferas estaduais e facilitar ao governo federal o conhecimento das atividades de educação e saúde realizadas em todo o país para fins de controle e regulação de fluxos e recursos financeiros. Não aconteciam com a participação popular e apresentavam periodicidade bastante variável. Várias conferências ocorreram na história do nosso país, mas a 8ª Conferência Nacional de Saúde, apresentada pela nossa amiga Maiara no vídeo anterior, ocorrida em 1986, foi decisiva para a mudança do sistema de saúde vigente e para a criação do SUS, e contou com a expressiva participação dos movimentos sociais, dos sindicatos, das universidades e dos trabalhadores de saúde, participantes do movimento da reforma sanitária brasileira. A Lei 8.142 estabelece que as Conferências Nacionais de Saúde devem acontecer a cada 4 anos, com a representação de vários segmentos: usuários, trabalhadores, gestores e prestadores de serviço, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes. A Conferência Nacional de Saúde deve ter representação paritária entre os usuários e os demais segmentos, podendo ser convocada pelo Poder Executivo
ou pelo próprio Conselho de Saúde, e deve ser presidida pelas conferências nos estados e nos municípios. As conferências estaduais devem ter periodicidades semelhantes às nacionais, e as municipais devem ser bianuais, de acordo com o recomendado pela 9ª Conferência Nacional de Saúde. Já os conselhos de saúde representam instâncias de participação popular de caráter deliberativo sobre os rumos das políticas públicas de saúde nas 3 esferas do governo, municipal, estadual e federal. De acordo com a Lei 8.142, os conselhos de saúde são órgãos colegiados de caráter permanente e deliberativo, com a função de formular estratégias, controlar e fiscalizar a execução das políticas de saúde, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, devendo suas decisões serem homologadas pelo Poder Executivo em cada esfera do governo. A composição paritária do Conselho de Saúde não foi definida pela Lei 8.142. A sua composição paritária foi composta pela Resolução 33, de 1992, do Conselho Nacional de Saúde e ratificada posteriormente pela Resolução 333, de 2003, e nas recomendações da 10ª e na 11ª Conferência de Saúde. A paridade estabelecida diz que 50% dos conselheiros devem ser representantes do segmento dos usuários, e os outros 50% dos conselheiros devem ser constituídos por representantes do segmento dos trabalhadores de saúde, 25%, e do segmento dos gestores e prestadores de serviço, 25%. Em 2005, todos os municípios brasileiros tinham criado seus conselhos municipais de saúde, totalizando uma média aproximadamente de 70 mil conselheiros, dos quais cerca de 35 mil participantes eram representantes dos usuários do SUS, formalizando assim a mais abrangente rede de instâncias participativas do país. Não obstante, apesar dos avanços consideráveis, o funcionamento dos conselhos de saúde ainda representa um grande desafio, pela prática autoritária e clientelista, que marca a gestão das políticas públicas no Brasil, inclusive do SUS, implicando dificuldades e obstáculos que comprometem a legitimação e eficácia. Os conselhos de saúde e as conferências de saúde constituem espaços institucionais importantes para o exercício do controle social, possibilitando à população participar das decisões, propor ações e programas para a resolução de problemas de saúde, fiscalizar a aplicação dos recursos financeiros e avaliar a qualidade de assistência oferecida pelo Sistema Único de Saúde. Dando continuidade ao artigo 1º, o primeiro parágrafo e o segundo, onde falam das conferências de saúde e dos conselhos de saúde, foram abordados anteriormente. O terceiro parágrafo, ele retrata sobre o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONASES, e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, o CONASEMES. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONASES, é uma entidade de direito privado sem fins lucrativos, que se pauta pelos princípios que regem o direito público e que congrega os secretários de Estado da Saúde e seus substitutos legais, enquanto gestores oficiais das Secretarias de Estado da Saúde dos Estados do Distrito Federal. A sua missão é promover a articulação e representação política da gestão estadual do SUS, proporcionando apoio técnico às secretarias estaduais de saúde, coletiva e individualmente, de acordo com as suas necessidades, por meio da disseminação de informação, produção e difusão. A sua missão é promover a articulação e a representação política na gestão estadual do SUS, proporcionando apoio técnico às secretarias estaduais de saúde, coletiva e individualmente, de acordo com suas necessidades, por meio da disseminação de informações, produção e difusão de conhecimento, inovação e incentivo à troca de experiências e boas práticas. Já o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, o CONASEMES, nasceu com um movimento social em prol da saúde pública e se legitimou com a força política que assumiu a missão de agregar e representar o conjunto de todas as secretarias municipais de saúde do país. Desde que foi criado, focou sua tarefa em promover e consolidar um novo modelo de gestão pública de saúde alicerçado em conceitos de descentralização e municipalização.
Já o 5º parágrafo do artigo 1º, ele trata sobre as conferências de saúde e os conselhos de saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas pelo regimento próprio, aprovadas pelo seu respectivo conselho. Dando continuidade à Lei de 1142, o artigo 2º fala: os recursos do Fundo Nacional de Saúde serão alocados como despesas de custeio de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades da administração direta e indireta. Investimentos previstos com a lei orçamentária, na iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo Congresso Nacional. Investimentos previstos no plano quinquenal do Ministério da Saúde. E cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementadas pelos municípios, estados e Distrito Federal. É importante destacar que o Fundo Nacional de Saúde é de uma modalidade de gestão de recursos de natureza financeira e contábil, por meio de unidade gestora da Diretoria Executiva do Fundo Nacional de Saúde e das unidades gestoras criadas junto às áreas de técnicas do Ministério da Saúde. Todos os recursos transitam em única conta do Fundo Nacional de Saúde, em consonância com o preceito constitucional de aplicação dos recursos destinados às ações e serviços públicos de saúde por meio de um fundo de saúde. Os recursos administrativos pelo Fundo Nacional de Saúde destinam-se a financiar as despesas correntes e de capital do Ministério da Saúde, de seus órgãos e entidades da administração direta e indireta, integradas ao SUS. Os recursos alocados junto ao Fundo Nacional de Saúde destinam-se ainda às transferências para os estados e Distrito Federal. Os recursos alocados junto ao Fundo Nacional de Saúde destinam-se ainda às transferências para os estados, o Distrito Federal e os municípios, a fim de que esses entes federativos realizem, de forma descentralizada, ações de serviço de saúde, bem como investimento na rede de serviços de cobertura assistencial e hospitalar, no âmbito do SUS. Essas transferências são realizadas nas seguintes modalidades: fundo a fundo, convênios, contratos de repasses e termos de cooperação. Tendo como pressuposto a missão de contribuir para o fortalecimento da cidadania mediante a melhoria contínua do financiamento das ações de saúde, o Fundo Nacional de Saúde busca cotidianamente criar mecanismos para disponibilizar informações para toda a sociedade relativa a custeios, investimento e financiamentos no âmbito do SUS. Dando continuidade à lei, o artigo 3º fala sobre os recursos referidos no inciso 4 do artigo 2º desta lei serão repassados de forma regular e automática para os municípios, Estado e Distrito Federal. Parágrafo 1º. Enquanto não for regulamentada a aplicação dos critérios previstos no artigo 35 da Lei 8080, será utilizado para o repasse dos recursos exclusivamente o critério estabelecido no parágrafo 1º do mesmo artigo. Parágrafo 2º. Os recursos referidos neste artigo serão destinados pelo menos 70% a alguns municípios, afetando-se o restante para os estados. Parágrafo 3º. Os municípios poderão estabelecer consórcio para a execução de ações e serviços de saúde, remanejamento entre si, parcela de recursos previstos no inciso 4 do artigo 2º desta lei. O artigo 4 da lei retrata sobre: para receberem os recursos que se trata o artigo 3º desta lei, os municípios, os estados e o Distrito Federal deverão contar com um fundo de saúde, conselho de saúde, plano de saúde, relatório de gestão e contrapartida dos recursos para a saúde nos respectivos orçamentos e, por fim, a elaboração do plano de carreiras, cargos e salários, previsto o prazo de 2 anos para sua implantação. Apesar de ser previsto esses 2 anos para sua implantação, muitos municípios do nosso país não contam com um plano de carreira, cargos e salários na sua gestão. Se você gostou do nosso vídeo, clique em gostei, se inscreva no nosso canal, curta nossa fanpage, os links estarão aqui abaixo. Para mais informações, acesse o nosso blog também. Obrigada e até a próxima.